Olá pessoal, sou o professor Márcio Hartz, estou aqui para trabalhar com vocês algumas dicas aí para a prova do INSS que se avizinha aí. E nesse concurso eu tenho absoluta convicção de que muitas questões serão relacionadas às alterações legislativas recentes que ocorreram na Previdência Social por meio de algumas leis. Desde 2013, e o último concurso feito pelo CESP é de 2008, se não me engano, para técnico do INSS, desde 2013, e o último concurso para técnico do INSS foi 2012, desde 2013 nós tivemos muitas alterações em vários benefícios previdenciários e outras situações. Então eu trouxe aqui para o quadro algumas dessas leis que são importantes e vou tecer pequenos comentários sobre cada uma delas para que nós tenhamos aí essa dica para a prova. Em primeiro lugar, a Lei Complementar 150, que é uma lei que trouxe novos direitos aos empregados domésticos, novos direitos previdenciários. Até então, o empregado doméstico não poderia ser um beneficiário do benefício de auxílio-acidente. E agora, o empregado doméstico passou a integrar o rol do artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.213. Passou o empregado doméstico a ser também protegido pelas regras de acidente de trabalho. Então ele ganhou um benefício. Claro que para ter ganho este benefício, uma fonte de custeio foi criada pela mesma Lei Complementar 150. O empregador doméstico que antes pagava uma alíquota fixa de 12% sobre o salário de contribuição do doméstico, passou a ter esta alíquota dividida em 3 partes. 8% para o regime como um todo, 3,2% sobre o salário de contribuição do empregado para financiar o seguro-desemprego, que é uma outra novidade da Lei Complementar 150 para o doméstico, e 0,8% destinado ao financiamento dos acidentes de trabalho. Então, a partir daquela data, a partir da Lei Complementar 150, o empregado doméstico passou a ser protegido também com a possibilidade de obtenção de um auxílio-acidente. Também passou a ser beneficiário do salário família, agora previsto lá no artigo 65 da Lei 8.213, que diz que são beneficiários desta prestação o empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, quando eles tiverem baixa renda, e aí as outras regras sobre o salário família. Apenas que o segurado empregado doméstico, para ter direito a este benefício, precisa apresentar tão somente a certidão de nascimento do filho. Ele não precisa apresentar o atestado de vacinação ou o atestado de frequência escolar a partir dos 7 anos, que são exigências para os empregados e para os trabalhadores avulsos. Então, a partir daqui, o empregador paga o salário família para o empregado doméstico, quando o salário dele for considerado baixo, até R$ 1.212. O salário família é pago em cotas, né? Aquele que ganha até R$ 806 ganha R$ 41 de salário família por filho menor de 14 anos ou inválido. Aquele que ganha entre R$ 806 e R$ 1.212 ganha R$ 29 por filho. Quem ganha acima de R$ 1.212 não tem direito. Esse salário família é pago pelo empregador doméstico, juntamente com o salário, e o empregador doméstico reavê esses valores com a Previdência, abatendo-os das contribuições que ele deve recolher todos os meses. Tá bem. Então a Lei Complementar 150 trouxe estas alterações. A Lei 13.063 de 2014 trouxe regra de isenção da perícia para aposentadoria por invalidez, para aquele aposentado por invalidez com mais de 60 anos. Porque a regra é: o segurado é obrigado a submeter-se às perícias quando chamado pelo INSS. Está lá no artigo 101, 102 da Lei 8.213. A novidade é: quando este segurado tem mais de 60 anos e está aposentado por invalidez, ele passa a se tornar isento da perícia. Ele só vai se submeter à perícia quando ele requerer, o segurado. Quando é que ele pode fazer isso? Quando ele quiser o adicional de 25%, ele quer o adicional de 25% da aposentadoria.
Quando ele demonstra que a sua invalidez é tão grande que ele precisa de um permanente acompanhamento por uma outra pessoa, aí ele faz jus a um adicional de 25% na sua renda mensal. Esse adicional, inclusive, pode fazer com que o valor do benefício ultrapasse o teto do INSS, e isso é permitido, é uma das exceções. E ele também pode solicitar a perícia quando ele, segurado, quiser a alta do benefício. Eu não quero mais o benefício, eu me sinto apto para trabalhar, logo eu quero uma perícia para o INSS me dar a alta. É absolutamente tranquilo isso aqui. Então, esta lei trouxe esta modificação, a isenção da perícia a partir dos 60 anos de idade para o aposentado por invalidez. Esta isenção só atinge o aposentado por invalidez. O auxílio-doença não está protegido aqui. Lei 13.135 mudou a renda mensal inicial do auxílio-doença. Até então, a renda mensal inicial do auxílio-doença era exclusivamente 91% do seu salário de benefício, ou seja, 91% da média dos salários de contribuição de todo o período contributivo, dos 80% maiores salários de contribuição. A partir daqui, ficou este 91% do salário de benefício ou a média dos 12 últimos salários de contribuição, o que for menor. Então eu vou calcular o salário de benefício e vou ver quanto é 91% disso. Cheguei a um valor. Mas eu também vou apurar a média dos 12 últimos salários de contribuição. E aí não é 91%, é a média dos 12 últimos. O que resultar em valor menor corresponderá à renda mensal inicial deste benefício. Trouxe também alterações na pensão por morte, essa lei 13.135, que diz o seguinte: o termo final da pensão por morte, ela cessa para o cônjuge de acordo com algumas regras novas. Não é mais vitalícia para o cônjuge. Para ser vitalícia, depende de o cônjuge ter uma idade avançada no momento do óbito, mais de 44 anos, ou 44 anos ou mais, e ainda, na data do óbito, o segurado ter pelo menos 18 contribuições e o casamento existir há mais de 2 anos. São regras novas que foram inseridas ali, tá bem? E que merecem a atenção de vocês. Agora, a pensão por morte para cônjuges, ela é paga por prazos pré-determinados. Claro, se o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente é inválido no momento do óbito, ou deficiente, portador de deficiência, ele recebe enquanto for inválido, enquanto for portador de deficiência. Mas se não é o caso, nós vamos verificar primeiro, tem mais de 18 contribuições no histórico, ou 18 contribuições pelo menos? Não. Temos um problema. Ou então, tem o casamento mais de 2 anos? Não. Qualquer uma dessas duas hipóteses, menos de 18 contribuições e casamento a menos de 2 anos, faz com que a pensão seja paga ao cônjuge por apenas 4 meses. Salvo se for acidente a causa do óbito ou doença do trabalho. Se for acidente ou doença do trabalho, ainda que ele tenha poucas contribuições e o casamento seja recente, a hipótese será a terceira, que vai ser por prazos determinados de acordo com a idade do cônjuge. Variam os prazos de 3 anos até a vitaliciedade. 3, 6, 10, 15, 20 anos ou vitalícia conforme a idade do cônjuge. Ler atentamente o artigo 76, o artigo 77, o artigo 75 da Lei 8.213 com a redação que lhe foi dada pela Lei 13.135. Sobre a pensão por morte, esta lei ainda alterou o termo inicial, porque diz que é da data do óbito, ou dizia a lei que o termo inicial seria a data do óbito, quando requerida em até 30 dias. Agora é da data do óbito que o benefício será pago, quando requerida em até 90 dias. E a outra alteração aqui diz respeito ao dependente que for condenado pela prática de um crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado. Condenado por sentença judicial transitada em julgado, quando ele é condenado pela prática de um crime
de que tenha resultado a morte do segurado, ele dependente passa a não ter direito ao benefício de pensão por morte. Tá bem? Então, alterações na pensão por morte e no auxílio-doença pela Lei 13.135. A Lei 13.183, também de 2015, é a lei que trouxe a fórmula 8595, que elimina ou pode eliminar os efeitos do fator previdenciário. Na aposentadoria por tempo de contribuição, o fator previdenciário tinha incidência obrigatória sempre. E normalmente ele prejudica o segurado. Quanto mais jovem é o segurado no momento da aposentadoria, menos valor por mês ele irá receber, porque o fator previdenciário irá lhe prejudicar. O fator previdenciário é multiplicado pela média dos salários de contribuição. O salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição constitui-se na média aritmética simples da soma dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde julho de 94, multiplicada pelo fator previdenciário. O requisito para aposentadoria é tão somente o tempo de contribuição e a carência. É 35 de contribuição para homem, 30 para mulher, carência de 180 contribuições. Não há idade mínima exigida, de modo que eu posso me aposentar com qualquer idade desde que eu cumpra o requisito tempo. Só que se eu tiver os 35 anos de contribuição agora, a partir da Lei 13.183, e além disso, eu tiver uma idade que somada ao tempo chegue a 95 para homem e 85 para mulher, eu consigo eliminar os efeitos do fator previdenciário. Portanto, uma mulher com 30 anos de contribuição e 55 de idade, elimina os fatores. Elimina o fator. Um homem com 35 e 60, elimina o fator. Com 31 e 54, elimina o fator. Com 32 e 53, elimina o fator. A fração de tempo, a fração da idade, considera na soma. O que eu não posso ter é menos do que o tempo mínimo necessário, porque aí eu nem me aposentar posso. Entendido? Esta fórmula, todavia, pela Lei 13.183, ela é progressiva. Ela vai variando. Ela muda para 86,96 lá em 31 de dezembro de 2018. Ela muda para 87,97 em 31 de dezembro de 2020. Muda para 88,98 em 31 de dezembro de 2022. Muda para 89,99 em 31 de dezembro de 2024. Chegando ao seu final em 31 de dezembro de 2026, quando passa a ser de 90 a 100. A fórmula é 85,95 para chegar a 90 a 100 em 2026, 31 de dezembro. Ela é progressiva, esta progressividade deve ser conhecida por vocês. Isso está previsto no artigo 29 da Lei 8.213. A progressividade da fórmula 85,95. Por fim, mudanças aqui da Lei 12.873 de 2013, profundas alterações no salário maternidade. Benefício de salário maternidade, que até então era exclusivo das seguradas mulheres, das seguradas do sexo feminino. A partir de então, a exclusividade para o sexo feminino passou a ser por ocasião do parto apenas. No caso da adoção, o homem ou a mulher, no caso de um casal heteroafetivo, podem candidatar-se ao benefício, ou no caso de um casal homoafetivo, um dos homens ou uma das mulheres, nunca os dois podem candidatar-se ao benefício. Mas é possível a concessão para o homem. E é possível a sucessão do benefício quando o óbito do segurado ocorrer na sua fruição. Por ocasião do parto, a mulher está recebendo o benefício, exclusivamente a mulher está recebendo o benefício, porque parto ainda só pode ser feito por uma mulher. Ela está recebendo este benefício e ela falece no 60º dia, por exemplo. Se o seu marido, ou a sua esposa, ou a sua companheira, que também é segurado, demonstrar que se afastou do trabalho para cuidar da criança, desde que a criança não tenha falecido também, poderá
receber os 60 dias que restam na medida em que o benefício é pago por 120 dias. Mas nessa hipótese o benefício será pago de acordo com as condições do sucessor, das condições dele com a Previdência. E ele tem que provar que era assegurado também ao tempo do nascimento ou da adoção. Então é possível sim a sucessão de benefício. O pagamento a dois ao mesmo tempo não acontece. Dois benefícios integrais de salário maternidade não acontecem, salvo uma única hipótese. No caso de adoção, quando a mãe adotiva recebeu o benefício, quando a mãe biológica recebeu esse benefício e entregou para adoção, o adotante vai ter direito a um benefício também. Tá bem? Mudanças profundas então no salário maternidade. A leitura obrigatória dos artigos 71A, 71B e 71C da Lei 8.213, com a redação que foi dada pela Lei 12.873. Essas são as dicas de conteúdo. Mas por fim, aqui, eu dedico a vocês uns minutos, ou 2 ou 3 minutos, matemática, para a prova de vocês. Estratégia para a prova do CESP. Muitos de vocês devem estar se perguntando: Márcio, vale a pena chutar? Me disseram que é melhor não chutar, me disseram que é melhor eu deixar de marcar aquelas questões que eu não sei. Sim e não. Depende. Depende. Eu acho que cabe a vocês fazer uma análise do que foi no último concurso a média de pontos daquele que entrou por último, o último colocado. No último concurso eram 150 questões, agora acho que serão 120. Vamos pensar o seguinte, vocês têm que fazer essa pesquisa, tá, gente? Façam essa pesquisa. 120 questões. Se para eu passar e ser aprovado e ser nomeado, eu precisar de 80 pontos líquidos, eu tenho que pensar na minha estratégia de prova. Eu vou fazendo a prova e eu chego à conclusão de que eu sei efetivamente 70 questões. Aí eu penso, eu não sei 50. Eu não vou arriscar, porque senão eu posso perder pontos. Aí vocês têm que pensar, com 70 eu entro? Acho que não. Então, de nada adianta ter 70 pontos. Sinceramente, ser aprovado, mas ficar longe de ser chamado, dá na mesma do que não ser aprovado, gente. É sério. Porque vocês querem estar lá dentro. Então, vocês têm que pensar nisso. Vocês têm que arriscar. Se eu tenho 70 acertos certos, que eu tenho certeza, embora eu possa estar enganado, tudo bem. Mas eu acho que eu tenho 70 acertos. E 50 eu não sei. Se eu não chutar nenhuma, eu mantenho meus 70 pontos. Isso é verdade, eu não perco nada. Mas eu também não ganho nada. E eu sei que para passar eu preciso disso aqui. Esse exercício vocês vão ter que fazer na hora da prova. E isso aqui vocês vão ter que levar para a prova. Antes, quanto foi a pontuação do último que entrou no último concurso? Isso vocês vão ter que fazer. Claro que faço a proporção, né? Porque o último concurso foi com 150 questões. Se não me engano, o último que foi chamado entrou com... Foi 140 questões no último concurso. Ele entrou com 75 questões líquidas, 75, 78 pontos líquidos. Tem que fazer essa regra de 3 aqui para chegar a quanto seria isso em 120, tá? Mas mais ou menos aquilo ali. Um aproveitamento, vamos dizer assim, de 70% líquido, o que daria aqui mais ou menos 80 a 84 questões no concurso de agora, tá? Não, desculpe, 70% não. Tinha dado 60% líquido, o que daria um aproveitamento aqui entre 75 e 80 questões líquidas aqui, tá? Vamos trabalhar com esse número, 80, só para fins de exemplo. Se eu tenho 70, de nada adianta. Se eu tenho 80, é preocupante. É preocupante, é bom por um lado, mas é preocupante arriscar. Porque aí sim, porque se eu tenho 70, eu vou arriscar para contar com a sorte. Mas se eu já tenho 80, se eu arriscar eu posso ter azar. Aqui, ter azar dá na mesma. Se eu tenho menos do que a pontuação necessária, que eu acho que eu preciso, se eu tiver azar dá na mesma. Então dessas 50, se eu chutar todas, em tese eu tenho 50% de chance. Em tese, portanto,
eu acerto 25 e erro 25 e dei elas por elas. Mas vamos supor que eu tive azar. Eu errei 30 e acertei 20. Eu perdi 10 pontos e desci para 60. Bah, mas daí deu errado a dica do Márcio. Tá, mas e qual é a diferença para a hora da prova? Nenhuma. Tu não ia passar com 70, não passou com 60. Agora pensem diferente. Eu tive sorte. Eu acertei 30 e errei 20. O 70 virou 80. E eu precisei de um índice de sorte aqui. Um índice de sorte de 20%. Desculpe, de 10%. Porque eu acertei 5 a mais do que eu errei só. 5 a mais, porque das 25 que eu acertaria e erraria, porque o certo seria 25 para 25. Eu tive sorte mesmo em 5 questões das 50. O resto é matemática. As 25 é matemática, é estimativa. Se eu tenho 50% de chance no chute, certo e errado em 50 questões, eu acerto 25. Eu tive sorte em 5. Assim como aqui também antes eu podia ter azar em 5. Então eu tive sorte em 10% dos chutes que eu dei. Em 10% dos chutes que eu dei. Isso é um número aceitável. Eu pulo para 80. E aí eu passo a ser competitivo. Bom, eu posso dar muita sorte, mas daí também vamos com calma, né? Ninguém vai virar aqui, não é Mega Sena, né? Não vai. Você tá a 50, não vai acontecer. E também não vai errar a 50. Mas tu pode dar sorte e subir 10 pontos. Subir 11 pontos, subir 8 pontos, subir 7 pontos. E tu pode dar azar e perder 7, 8. Tu não vai perder tudo. E também tanto faz perder tudo. Ah, mas eu vou dever ponto. Não interessa. Tu não vai passar igual. Então cuidado com essa história do não vou chutar porque não vale a pena porque eu perco ponto. Tá, mas tu pode ganhar ponto chutando. E tu tem que ganhar ponto. Se tu não tem um número mínimo confortável, que tu tem certeza, bom, eu tenho certeza em 100. Bom, não chuta. E mesmo assim, é difícil segurar o chute. Na hora a gente vai querer. Então, assim, o que eu quero tentar dizer para vocês é desmistifiquem a história do chute. Desmistifiquem o chute. Não é feio chutar uma prova como essa. Não é feio. Tá? Estrategicamente, inclusive, é necessário. Se vocês sabem a pontuação do último colocado no último concurso, você sabe que tem que atingir aquilo ali. Não adianta ter certeza de algo que seja menor do que aquele número. Tu vai ter que chutar. Tá bem, gente? Com isso eu me despeço, desejando a vocês muito sucesso na prova. Estejam com muita sorte no dia, porque o chute vai ser necessário. Aí contem conosco aqui da Escola Verbo Jurídico. Até lá, um abraço.